E eu começo com o Romero Tavares, em 30 segundos para a gente começar a nossa discussão aqui. A tributação de dividendos é boa ou ruim? A tributação de dividendos é boa, desde que ela seja acompanhada por uma redução correspondente, proporcional, da tributação antecipada que ocorre sobre os lucros das empresas. Esse modelo brasileiro de concentrar toda a tributação na pessoa jurídica, ele reduz a capacidade das pessoas jurídicas de investir. E não é o padrão internacional. A gente indo na direção de recalibrar essa tributação da pessoa jurídica e do sócio, tende a ser positivo sim para o mercado financeiro e para o investimento produtivo. Mesma pergunta, faço agora para o Reinaldo Lacerda. Reinaldo, em 30 segundos, a tributação de dividendos é boa ou é ruim? A tributação de dividendos, principalmente da forma como ela veio, aumentando carga tributária, ela é péssima para os investidores. Ela também não serve, a tributação de investimento, ela não serve para direcionar mais investimentos na empresa. Isso é uma falha de interpretação. Então, de forma geral, nós estamos numa situação pior para os investidores nesse momento do que estávamos antes. Bom, hoje, simplificando aqui para a gente começar a esquentar mais a discussão, a cada R$100 que uma empresa ganha, em média, 34 vão para o governo. Pela reforma, esses 34 cairiam para 29, que são aqueles 5 pontos percentuais de redução no imposto para a pessoa jurídica. Porém, dos 71 que antes iam isentos para o bolso do acionista, ou atualmente vão isentos para o bolso do acionista, o governo propõe tributar 20%. Com isso, a carga que antes era de 34 vai para cerca de 43% pela proposta do governo. A elevação da carga tributária vai contra o principal objetivo da reforma, que era justamente deixar a carga menor no fim das contas. Romero, por que você defende a tributação de dividendos ainda assim? Ela não desincentiva os investimentos das empresas? Como eu disse antes, se ela não vier acompanhada de uma redução da carga que existe sobre o lucro das empresas, ela desincentivaria. O que acontece é que é uma falácia que se comente que os dividendos são isentos hoje. Hoje os dividendos são tributados antecipadamente, com a alta alíquota de tributação dos lucros das empresas, 34% no geral, 45% para os bancos, por exemplo. Então, na medida em que se desconcentre essa tributação da pessoa jurídica, se desloque no tempo e se desloque para a pessoa do sócio, esse é um modelo que é o padrão mundial, é o padrão internacional, a alíquota média internacional 21%, 23% e não 29%, 34%, 45%. E com isso, as empresas teriam sim mais capacidade de investir em produção e também em qualquer outro tipo de expansão. Reinaldo, o Romero colocou esse ponto de que as empresas podem passar a reinvestir mais nos negócios. Mas hoje a gente tem um motivo para as empresas de tech, por exemplo, reinvestirem mais no seu próprio negócio e para as empresas que são aquelas chamadas boas pagadoras de dividendos, empresas de utilidade pública, de energia, saneamento, distribuírem mais dividendos para os acionistas. Explica para a gente por que existe essa diferença e por que você acha que tributar dividendos é uma má ideia. Bom, o governo, a reforma tributária, do jeito que ela foi colocada, ela parte da ideia de que tributar dividendos e deixar mais recurso na empresa força o empresário a não distribuir e deixar o recurso na empresa para ser distribuído. E aí está um ponto falho dessa visão. Por quê? O empresário, ele não reinveste na empresa ou ele deixa de pagar mais dividendos porque tem imposto por essa razão, pela razão do imposto em si. Ele faz isso dependendo do setor que ele está. Se ele está num setor de tecnologia, ele precisa de caixa dentro da empresa para crescer. Então ele não distribui. Tenha ou não imposto, ele não distribui. Enquanto, se ele está numa empresa de geração de energia, ele não precisa de caixa, os investimentos são todos feitos no início, ele precisa distribuir o caixa. Então, tenha ou não imposto, ele vai distribuir esse caixa. Portanto, não é o imposto que vai ajudar o empresário a tomar a decisão de fazer mais investimentos.